eu vou confessar uma coisa para você. Para mim, o que mudou a minha vida em relação a todo o conhecimento que eu adquiri lá na Dinamarca, com a educação dos dinamarqueses, foi a maneira como eles falam sobre a linguagem. Eu sempre acreditei muito no poder da nossa palavra. Isso daí está escrito até na Bíblia. Independente da religião de cada um, a gente sabe que a palavra tem poder. Aquilo que a gente fala se torna aquilo que a gente acredita, se torna aquilo que a gente é como pessoa. Então, tomar cuidado com a nossa linguagem, para mim, sempre foi uma coisa muito importante. Mas, convivendo lá com os dinamarqueses, eu vi o quanto eles levam a sério isso e o quanto isso faz total diferença na qualidade dos relacionamentos que eles constroem com as pessoas e na felicidade deles. Eu vou explicar como isso funciona. O tipo de linguagem que a gente adota cria uma mudança de percepção em relação àquelas coisas que a gente acredita e as coisas que a gente vive. Então, quando eu adoto uma narrativa mais otimista em relação às coisas, a minha vida passa a ser mais fácil, mais leve. Eu consigo lidar melhor com as adversidades. E a forma como percebemos muitas das coisas que acontecem no nosso dia a dia, elas têm forte influência daquilo que a gente herdou dos nossos pais. Do jeito deles enxergaram o mundo e as coisas que acontecem, baseado nas crenças, que eu já falei bastante aqui, e na nossa herança cultural também. Então, a gente conseguir desassociar aquilo que vem do que foi meu pai e a minha mãe, do que está acontecendo comigo, é muito importante. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muita herança de povos que vieram da Europa, que vieram de outros países, em busca de recomeçar a vida por conta das guerras que aconteceram. Muitos saíram de lá sem nada, perderam tudo que tinha. A gente ouve muito essas histórias, né? Mesmo aqui no Nordeste, aconteceu muita migração dos estados lá de cima, mais para cá, para baixo, em busca de emprego. Tiveram que deixar uma vida difícil e reconstruir uma nova aqui e hoje conseguiram prosperar. Mas imagina os nossos bisavós, os nossos avós, o quanto nos sofreram, o quanto eles cresceram ouvindo que tinha que dar valor para o prato de comida, que muita gente não tinha o que comer, que na época deles eles não tinham nem o que comer, que era muito sofrido, muito difícil, que tudo nessa vida tem que ser com muito suor, tem que ser muito sofrido, só assim a gente dá valor. Isso gera uma certa culpa quando a gente está fazendo coisas para nós mesmos, quando a gente está gastando um tempo e um dinheiro nosso para o próprio bem-estar, para o nosso prazer. Então, olha só quantas crenças a gente carrega que veio de lá de trás, de uma época em que os nossos avós, os nossos bisavós passaram muitas dificuldades e muita necessidade. A relação que eles têm com o dinheiro, com a hierarquiedade, a obediência, em relação a tudo isso, o quanto isso ainda exerce um forte impacto, uma forte influência no nosso jeito de ver o mundo. Conhece aquela expressão Caxias? Então, tem pessoas que mesmo estando bem de vida, mesmo podendo sair, passear, viajar, aproveitar mais tempo com os filhos, ela tem aquela crença lá que ela precisa ser a primeira a chegar e a última a ir embora. Ela tem aquela necessidade, quando ela vai gastar o dinheiro dela, comprar um carro novo, ela sente vergonha de mostrar para os outros, né? Para as outras pessoas da família, acha que vai estar sendo muito soberbo, acha que tem que ser muito humilde, que é feio mostrar as conquistas, ou que é feio se dar um tempo, se agradar, ter um momento para poder ir no shopping e passear, tomar um café, fazer uma massagem. Tudo isso são heranças de crenças que vieram lá com os nossos avós. Então, a maneira como a gente vê o mundo sofre muito impacto de tudo que é cultural, tudo que está no ambiente. Muito difícil eu conseguir ver o que acontece, uma cena, e tirar todos esses filtros de imediato. Os dinamarqueses chamam isso de reenquadramento, de reenquadrar. Como que isso daí funciona? Eu pego
o que me aconteceu e eu finjo que eu coloco isso daí numa moldura, tipo um porta-retrato mesmo, uma fotografia. E aí eu olho para aquela cena como se ela fosse um porta-retrato. Então eu consigo observar, eu consigo filtrar, eu consigo editar e deixar só a parte que eu mais gosto dessa moldura, dessa cena. Então funciona assim. Vamos supor que hoje eu programei todo o meu dia, um fim de semana, um sábado lindo, e eu fiquei a semana inteira pensando que hoje eu poderia sair, fazer um piquenique com meu filho, com meu marido, que seria um dia muito agradável. De repente eu acordo e está chovendo. Aí o que eu faço? Nossa, acabou tudo meus planos. Não acredito. O nosso humor já vai como? Já vai minando a energia, você já vai ficando mal-humorado, você fala, já estragou tudo, acabou, não tem jeito, então já que não vai ser do jeito que eu planejei, também não quero mais. E isso influencia todo o resto do seu dia, o seu humor e a maneira como você vai aproveitar com a sua família. Vai ter impacto direto neles. A técnica de reenquadramento é assim, ó, eu acordei, abri a janela, eu vi que estava chovendo, eu vi que fez frio, boto isso numa moldura. Começo a filtrar, tiro a parte negativa que não me agradou e pego a parte positiva. Aí eu começo a rever essa imagem, eu começo a reenquadrar. O que eu vou colocar lá? Poxa, mas ainda assim eu tenho meu filho e meu marido. Poxa, ainda assim eu tô com o dia livre. Poderia estar trabalhando, tô com o dia livre. Poxa, dentro da minha casa tem tanta coisa que eu queria fazer e nunca sobra tempo, eu nunca consigo organizar, eu não consigo arrumar. Acho que eu vou fazer isso hoje, aproveitar que está chovendo. Aproveito que o meu marido e meu filho estão em casa e a gente faz alguma coisa juntos. Todo mundo me ajuda, eu tenho isso organizado, tenho isso arrumado e ainda a gente fica um tempo juntos. Nossa, que legal! Vou aproveitar ainda, vou organizar aquela gaveta dos vídeos, das fitas, das fotografias antigas. Depois a gente pode à tarde ainda rever alguns vídeos, todo mundo junto. Eu faço uma pipoca, a gente aproveita. Percebem o que é reenquadrar? Então os dinamarqueses vão falar que a maneira como eu decido enxergar determinada coisa, como eu decido reagir a ela, é que vai fazer diferença. É isso que me faz ser resiliente, é isso que me faz dar a volta por cima nos momentos mais difíceis, quando eu consigo reenquadrar as coisas que acontecem.